Hoje, 15 de outubro, é um dia muito especial. Dia do Professor, data para homenagear e celebrar a todos os que têm como trabalho essa notável e valiosa profissão que é a arte de ensinar. E por que não também a arte de aprender? Como dizia a poetisa goiana tão festejada, Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Aristóteles, famoso filósofo e pensador grego, nascido no ano 384 a.C., que foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, alertou naquela época que a educação, matéria-prima dos professores, tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces. Algumas dessas amargas raízes, profetizadas na Grécia Antiga, persistem no Brasil contemporâneo, mas neste ano de 2014. São problemas atuais, como gestão eficiente, desinformação, reprovação, repetência, evasão escolar, grade curricular defasada e outras limitações à educação, especialmente na primeira infância. Aliás, vale lembrar que não podemos imaginar que o aluno do século XXI, acostumado ao uso da parafernália eletrônica que está à sua disposição, desde um celular, a um iPad, a um iPhone, a um laptop, a um palm top, a tudo isso que lhe dá agilidade e acesso instantâneo a um volume incomensurável de informações daqui e de qualquer parte do planeta. O que era impensável há 20 ou 30 anos atrás, hoje é uma realidade palpável e a cada dia vem uma inovação para dar um poder de autoria, pode ser a uma criança, a um adolescente ou a um adulto, uma pessoa mais velha. O uso dessa tecnologia mudou totalmente o comportamento do aluno, que chega numa sala de aula e certamente não vai se contentar com um professor na cátedra, de costas para a sala de aula e ainda escrevendo com giz num quadro negro ou numa, como se diz, uma lousa. No meu tempo era quadro negro, mas na verdade nunca foi negro, era verde. Em alguns sim era o quadro negro, mas numa lousa, como se prefira chamar, porque ele é um aluno inquieto. Ele tem informação e se o professor não estiver igualmente atento a essa parafernália eletrônica, esse aluno vai se dispersar, não vai aprender o suficiente, ele precisa ser atraído pelo mestre para aprender melhor, de outra forma, mas de uma forma inovadora e criativa. As crianças e os adolescentes, de modo especial, são instigantes para os professores, e o professor também precisa estar inserido nesta onda tecnológica, caso contrário não vai ter muito sucesso no aprendizado e esse aluno pode aumentar os números relacionados à evasão escolar. Algumas dessas barreiras ao ensino foram citadas, inclusive, no primeiro debate eleitoral do segundo turno, ocorrido na noite desta terça-feira, nos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, entre os candidatos a presidente Aécio Neves e Dilma Rousseff. São, por isso, preocupações atuais e dificuldades indesejáveis que precisam de superação. São pedras no caminho e graves barreiras ao desenvolvimento intelectual, sobretudo dos mais jovens. Com todas essas dificuldades, é a mão amiga e atenta do professor ou da professora que consegue, muitas vezes, tornar real o consagrado e fundamental direito de acesso à educação. Por isso, a importância desta homenagem aos professores. Está chegando aqui no nosso plenário um dos que bem representam esta categoria por ter dedicado muito da sua vida
pessoal e profissional e política à causa da educação, o nosso colega senador Cristóvão Buarque. Nessa semana eu abordei aqui a redução do número de diplomas, exatamente nas áreas de educação e pedagogia, e também a redução nas áreas de saúde, fisioterapia, enfermagem, o que é preocupante, porque aquilo que se falava do apagão de mão de obra já está acontecendo. Exatamente quando deveríamos dar um salto de qualidade na qualificação dos nossos profissionais nessas áreas prioritárias e essenciais, educação e saúde, nós estamos vendo uma redução no número de diplomas concedidos pelas universidades públicas e particulares em nosso país. Isso é preocupante, dizem os especialistas, senador Suplicy, porque nós precisamos exatamente fazer o contrário, ir no caminho inverso, aumentar o número de pessoas formadas com curso superior nessas áreas fundamentais, no caso da saúde e da educação. Eu queria também dizer que, com todas essas dificuldades, mais sobressai ainda a relevância do papel que tem o professor hoje no nosso país. No litoral do meu estado, o Rio Grande do Sul, por exemplo, onde há a maior concentração de escolas públicas rurais, essa mão amiga tem um nome: Veridiana Coelho do Amaral. É uma professora de 27 anos, que deixou a área urbana para dar aulas entre dunas, isolada do principal acesso à RS 101, na Praia do Farol, em Tavares, a 230 quilômetros da capital, Porto Alegre. Estou falando do litoral norte do meu estado. A mestre em educação é também diretora, merendeira, faxineira e, principalmente, exemplo para os 8 alunos da Escola Municipal de Educação Fundamental da Praia do Farol e também para 150 famílias que vivem nessa região. Nessa escola municipal, não há distinção de idade ou de grau de conhecimento. Todos são colegas e se ajudam. 2 vezes por semana, Veridiana dá aulas para o grupo no mesmo horário. Há uma aluna na pré-escola, 1 no 2º ano, 2 no 4º ano, 1 no 5º e 3 no 7º ano, a última série dessa escola. É importante lembrar que só no Rio Grande do Sul, o estado que muita honra eu represento aqui, junto com o senador Pedro Simão e Paulo Paim, são quase 2.500 escolas rurais, municipais e estaduais que ajudam a manter mais de 80 mil alunos do campo vinculados às suas raízes, como tem feito a dedicada professora Veridiana. Essa professora conta que quem não sabia ler, aprendeu. Ninguém jamais faltou a uma aula ou repetiu a série. E quando a professora precisa prestar contas no centro da cidade, a própria comunidade aceita que a aula ocorra no sábado seguinte. Que bela história, Veridiana. Parabéns. Você é um exemplo daquela dedicação que todos os mestres que passaram pela nossa vida nos dedicaram e nós jamais os esqueceremos. A história dessa gaúcha, que parece com a de muitos outros professores deste imenso Brasil, que se dedicam com persistência, amor e dedicação ao ofício de ensinar, seja no norte ou no sul do país. Na Escola Municipal de Educação Fundamental Luiz Manuel da Silveira, em Tramandaí, também no litoral do meu estado, não há, desde 2001, registros de evasão escolar ou reprovação dos alunos. Isso demonstra o quão impactante é o papel social do professor. Eu, por exemplo, recordo bem de 2 Marias, importantes professoras que influenciaram de modo definitivo a minha história e também as minhas escolhas profissionais. A professora Maria Rosa Nieto, que foi minha professora em Lagoa Vermelha, na Escola Normal, e Maria San Martins, minha professora de português, a quem devo imensamente meus conhecimentos em língua portuguesa. Então, a professora Maria San Martins, que ainda hoje, lá em Caxias do Sul, onde ela reside, e que no meu internato na Escola Rainha da Paz se chamava professora irmã Rosa de Lourdes, hoje Maria San Martins, ela é guardada com muito carinho por todos aqueles que passaram pelas suas mãos, as minhas colegas de internato na Escola Normal Rainha da Paz. Mas é com muita alegria que eu concedo a parte ao caro colega senador Cacildo Maldaner. Eu não pude deixar de destacar e me juntar às Marias. Como Vossa Excelência tinha as Marias,
em Lagoa Vermelha e também no internato depois, né? Iniciava com Maria. Eu não posso esquecer que no meu primário eu tinha também a Maria Helena, professora Maria Helena, no interior de Chapecó. E aí, senadora Ana Amélia, aí a primeira fila, segunda, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e o quarto primário numa sala só. Da primeira, então, por fila, tudo misturado, as 4 séries. A professora a professora Maria Helena tinha que dar conta disso. Imagina como é que era naquela época. Era assim. E eu quero me associar, porque Vossa Excelência recorda aí a professora Viridiana do Farol da Praia, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Nós também temos, assim, muitos casos no meu oeste catarinense, dessas lutas, dessas guerreiras professoras. Então, como eu tive também a minha professora Maria Helena no primário, não posso deixar de, neste momento, fazer homenagem também ao professor Cristóvão, porque quando vim para cá no início dos anos 80, como deputado federal, eu fazia o meu curso de Direito aqui na UNB e ele era o nosso reitor. Eu comecei em Santa Catarina e concluí aqui. E eu tive a honra com o professor Cristóvão, que está aqui presente. Também quero estender a Maria Helena, as Marias de Vossa Excelência, e vai ser aqui o grande mestre, o professor Cristóvão também, que representa essa essência dos mestres no Brasil, que nós sabemos fazer essa dedicação no dia de hoje também. Muito obrigada, senador Cacildo Maldaner, e cumprimento também pela Maria Helena, porque, como eu disse, elas ficam com uma marca indelével na nossa memória, no nosso coração, porque tiveram um papel relevante na formação quando éramos adolescentes ou jovens. E todos nós lembramos com muito carinho. Foram muitas outras professoras que passaram, mas essas tiveram, digamos, uma influência maior na formação da nossa personalidade. Eu falo da Maria porque ela, na época, muitos anos atrás, ela usava alguns recursos de criatividade para que a gente desenvolvesse a capacidade de expressão. Hoje se escreve português tudo errado ou diferente por causa da internet, né? Você está suprimindo. Então, nós temos uma língua muito rica. Então, ela levava na aula de português, um dia ela botava uma música numa vitrola e mandava que todos escrevessem o que sentiam ouvindo aquela música. Então, imagine a riqueza que era produzir sobre um sentimento que era uma coisa subjetiva. Ou, outro dia, ela trazia uma foto igual e colocava uma foto bonita no quadro e que a gente descrevesse o que cada um via. Então, um escrevia uma prosa, outro fazia um verso, e cada um se inspirava naquela. Então, eram recursos que só um bom e dedicado professor é capaz de fazer, com criatividade e talento, mas porque ele tem compromisso em mudar a vida daquelas crianças que estão ali na sua frente. Então, são esses mestres, que eu digo, que fazem parte da mudança e da formação da sociedade brasileira. Então, todos eles, com as suas dificuldades, com as suas barreiras tecnológicas, mas fazendo um empenho pessoal, como a Viridiana faz e como tantos. Queria fazer um registro também, antes de passar para o nosso senador Cacá Andrade, de dizer que eu estive aqui visitando o senador Cristóvão, um Instituto de Educação Especial no Distrito Federal, público, um Instituto Público de Educação Especial. E fui lá a convite do senador Rodrigo Hollenberg, junto com o nosso presidente Ciro Miranda, da Comissão de Educação do Senado, porque estávamos discutindo a famosa meta 4 do Plano Nacional de Educação aqui, para a questão do termo preferencialmente, para permitir que as APAES fossem beneficiadas no processo. E fomos visitar essa escola, uma escola pública de educação especial. Eu fiquei comovida com o empenho de uma professora de educação especial jovem, tocando violão, a um adulto, numa cadeira de rodas, que apenas emitia sons guturais, porque ele não tinha outra capacidade. E ela tocava uma música, parece que a música O Amigo, do Roberto Carlos, e ela fez tudo apenas para obter daquele aluno o que poderia parecer um aplauso. Um aplauso para aquele aluno que não tinha condição física ou mental de outro gesto que não ser um aparente aplauso. E a essas professoras, como essa moça aqui do Instituto de Educação Especial do Distrito Federal, se não me engano são 11 ou 12 institutos que existem aqui, o nosso senador Cristóvão deve saber mais, mas aquilo me encantou pela dedicação àquela
formação daquela professora naquele aluno especificamente com tantas dificuldades e tantas deficiências. Então, a essas professoras de todas as APAES do Brasil, as professoras das escolas públicas de ensino especial, porque a elas, mais do que tentar ensinar, ler ou escrever, é preciso dar-lhe afeto, carinho e a tentativa de uma inclusão de comportamento e atitude, porque isso já será um avanço. Então, eu queria transferir também a essas professoras que, muitas vezes, são esquecidas. E, graças ao esforço que fizemos aqui no Senado, na Meta 4, foi permitido que os alunos se matriculem em escolas públicas, mas preferencialmente em escolas públicas, não excluindo o trabalho que há 60 anos as APAES, porque são envolvimento das famílias na educação de crianças portadoras de necessidades especiais ou portadoras de deficiência. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Cacá Andrade e depois ao senador, nosso mestre aqui, o senador Cristóvão Buarque. Senadora Ana Amélia, eu gostaria de me somar ao vosso pronunciamento neste dia de homenagem ao professor, ao mestre dos mestres, e que cada vez mais nossos professores sejam melhor remunerados, tenham melhores condições para trabalhar, temos escolas de qualidade, material de qualidade, atualizado, para que a gente separe esse abismo que existe hoje em muitas escolas. O aluno está ligado à internet em casa e, de repente, vai à escola e vê quadro ainda de giz. Então, há um choque cultural nessa história. Então, que cada vez mais os nossos municípios, os nossos estados se atualizem. Parabenizar a senhora por chamar a atenção para esses professores dos recônditos desse país que, sabe, com um quase sacerdócio, com poucas condições, eles trazem à luz, né, retiram da escuridão do analfabetismo, quase não sai agora, do analfabetismo, retiram da escuridão do analfabetismo milhares de brasileiros, com quase sacerdócio. Eu presto aqui uma homenagem à minha primeira professora, Dona Eulina Batista de Melo, lá da cidade onde eu me criei, em Nossa Senhora de Lourdes, e na questão da educação especial. Em Aracaju existe um instituto chamado Instituto Lorival Fontes, que a diretora desse instituto, ela é uma dedicação fora de série. Ela trabalha também com educação especial. Ela tem um grupo de pessoas que ela cuida e dá educação a essas pessoas. Então, que esse Instituto Lorival Fontes, ele receba o apoio da sociedade. Eu estive visitando lá, as condições são precárias, carece de mais recursos, mas que pessoas como essas, por esse Brasil afora, sejam apoiadas. E que as Eulinas, as Marias, os Josés, esses professores que retiram da escuridão, do analfabetismo, essas pessoas do nosso país, que sejam homenageadas no dia de hoje, referendadas e que sejam cada vez mais valorizadas. De parabéns mais uma vez à senhora pelo brilhante pronunciamento e parabéns aos mestres dos mestres, os nossos professores. Muito obrigado. Muito obrigada, senador Cacá Andrade. Eu falo disso com carinho, porque eu fiz o curso normal, hoje chamado magistério. Então, eu exerci o magistério quando concluí. Fiz um estágio, lecionei na universidade um pouco tempo, e isso me dava muita alegria, porque era uma convivência de você transferir um conhecimento que você tem de forma generosa. Então, o professor, ele tem... Então, eu valorizo ainda mais. E sou de uma família de irmã, diretora de escola, professora, minha mãe era merendeira de escola, e a dedicação que ela tinha de sair de casa, levar a sua toalha, que era para a mesa das festas, para servir à mesa da escola no dia do professor, ou a dedicação de tratar a escola como se fosse a sua casa. Então, isso também dá um vínculo maior de proximidade com uma instituição que tem que ser preservada. Não só a instituição física, a escola bem cuidada. É triste a gente ver, como aconteceu em Santa Catarina, do senador Cacildo, que os bandidos tenham explodido umas escolas públicas. Isso não é inominável, isso é um crime bárbaro, devia ser considerado como um crime bárbaro. Uma escola pública, se fosse privada, qualquer escola, mas jogar uma bomba incendiária dentro de uma escola, destruir
destruir ou roubar uma escola, para mim é um crime hediondo, senadores, porque não é possível você desrespeitar. É como se você entrasse e destruísse uma família, um patrimônio maior, que é exatamente ali a sede da educação. Com muita alegria e muita honra, concedo a parte ao senador Cristóvão Buarque. Senador, eu que tenho a honra de fazer essa parte pelo tema que o senhor está tratando, pela profundidade e, sobretudo, pelo amor que está falando. De fato, a gente precisa refletir, porque é que nesse país se está quebrando a escola? Porque é que nesse país os alunos estão sendo violentos contra os professores? Isso aqui devia parar um dia para discutir por que é que tem violência na escola. Essa seria a melhor homenagem que poderíamos prestar aos professores no dia 15 de outubro. Esse não dá por causa das eleições, mas no próximo ano deveríamos reservar o dia 15 de outubro para discutirmos por que tanta violência contra professores no Brasil. E a gente vai saber as razões. As razões são o desprezo que a sociedade brasileira, e por conta disso os governos e os políticos, nós não damos importância aos professores. Vejam esse debate presidencial. O debate do Globo, que é o mais importante de todos, o tema educação não entrou. Por uma razão muito simples. Havia um jarro com os nomes dos temas que eram para ser debatidos. Educação não foi sorteado. Educação não podia estar na vala comum dos temas. Nem outros, como a reforma política. Não podia deixar a reforma política ali no meio. Segurança. Então, deixaram e não entrou. Mas mais grave que isso, os candidatos não aproveitaram qualquer das perguntas para falar de educação, salvo um. Eu creio que o Eduardo Jorge, quando se falou em droga, e ele falou da importância da educação para a juventude. Pois bem, nós temos que refletir sobre isso. E a campanha eleitoral deveria ser o melhor momento, não se refletiu. Eu vi que ontem no debate apareceu finalmente um pouco a educação, mas ainda, hoje também, mas ainda assim pouco. E sem a radicalidade que é necessária. Ainda se diz valorizar o professor, que é algo que todo mundo diz todo o tempo e não diz como. E é pouco, não é valorizar. Precisa de um presidente que diga, eu vou tomar as medidas para que, dentro de um certo prazo, que pode ir além do que o mandato, o professor será o profissional mais querido, respeitado e, para tanto, remunerado da sociedade brasileira. Nem de longe. Eu não vi nenhum ainda dizer que o governo dele vai assegurar o pagamento do piso salarial em todos os municípios do Brasil. Não vi, porque joga o assunto por municípios, e alguns não têm dinheiro mesmo. Um estado rico, como o seu, Rio Grande do Sul, não paga o piso. O governador, não, que eu saiba, não está pagando ainda o piso. Então, aliás, eu tenho recebido muita crítica por ter manifestado que votarei no Aécio Neves, muita, eu digo, milhares de professores de Minas Gerais. Nem sei se eles têm razão, se não têm, mas acredito que até devam ter. Até porque todos os professores de todos os estados brasileiros têm razão de reclamar de qualquer um que foi governador, inclusive de mim, que fui governador aqui. Então, deve ser verdade, sim. Só que essa não é a razão para a gente escolher ou não escolher. Professor, se fosse para desenhar o presidente, eu levaria em conta isso. Mas para escolher entre um ou outro, não dá para ser por isso. Pois bem, mas os governos do PT também não pagam o piso, muitos deles. O Acre paga, cita um que paga. Mas não sei se todos pagam. O Eduardo estava pagando em Pernambuco. Então, e não vai dar para pagar. Algum presidente tem que dizer uma de duas coisas. Ou eu complementarei para que cada prefeito possa pagar o piso, e aí custará uns 4 bilhões por ano, ou o governo federal pagará o piso. E os prefeitos usarão o que gastam hoje para aumentar o salário. Então, o salário seria o piso federal e um acréscimo municipal da maneira como é hoje. Mas nenhum nem acena isso, nenhum dos candidatos. Porque nenhum acena, inclusive, como vai ser o papel do governo federal na mudança da educação. Todos estão falando em horário integral, mas nenhum diz como, se a escola é municipal.
Qual é o poder de um presidente de colocar a escola municipal, senhor Fleury, numa escola municipal? Colocar horário integral na escola municipal ou estadual? Tem que dizer como vai fazer para isso. Só o Fundeb não basta. Só o dinheiro não faz. A gente não vê essa visão forte. E hoje o dia do professor seria o dia para que todos os candidatos se dedicassem, mas com seriedade. Não apenas com palavras vazias e nem só com intenções, também como fazer. Mas eu quero lhe parabenizar por ter trazido o assunto, e eu vou falar também desse assunto, e quero acrescentar uma coisa que eu vou falar depois. Na minha sala aqui, eu tenho uma galeria de 8 fotos dos meus professores, os meus professores marcantes, inclusive a minha primeira professora, com quem eu fiz uma foto alguns anos atrás. Porque esses são os que me colocaram aqui. Os eleitores deram uma ajuda danada, tremenda. Sim. Os eleitores foram fundamentais. Mas quem me colocou aqui foram os professores que eu tive. Até porque eu aqui não é só o Senado, eu aqui na vida, no mundo. Eu estou no lugar no mundo, graças, obviamente, ao pai, à mãe, aos amigos, a uma rede imensa de humanidade, mas, sobretudo, aqueles que a gente pode chamar de professores. Então, eu fico satisfeito de ter falado e eu vou insistir nisso também. E lamento que os nossos presidenciáveis tenham perdido a chance de falar coisas bem concretas, como essa. Eu vou pagar o piso salarial já naqueles municípios cujos prefeitos não têm condições. Nenhum disse isso. Meu caro senador Cristóvão Buarque, nosso mestre aqui, especialmente nessa área tão relevante para o nosso país, quero lhe dizer que os eleitores do meu estado preferiram que eu ficasse aqui no mandato. E o desafio lançado por Vossa Excelência agora, mais do que oportuno e procedente e relevante, é de fazermos no ano que vem, ou antes de ter, porque agora já estamos encerrando o exercício legislativo de 2014, esse debate porque há violência na escola, ou contra a escola, ou dentro da escola, ou à porta da escola. É um debate inadiável. Eu queria cumprimentá-lo pela sugestão e dizer-lhe que na campanha eu segui o seu conselho. Eu dizia lá na campanha que uma das lembranças que gostaria, se tivesse merecido o voto dos gaúchos, era dizer, encerrar o mandato dizendo, quando alguém visitasse o Rio Grande, bem-vindo, você está entrando no estado sem analfabetos. E de fato, esse é um desafio que Vieira da Cunha também, da mesma forma, abraçou. Nós também temos uma deficiência muito grave na alfabetização e hoje adultos que frequentam o EJA, né, que é a Educação de Jovens e Adultos, também eu tenho uma cunhada que leciona no EJA em Passo Fundo, minhas irmãs em Lagoa Vermelha, dedicadas à educação. Então, essa vivência com as dificuldades dos bairros mais pobres, mais carentes, e eu sou aluna de escola pública, estudei em escola pública todo o ensino fundamental. No ensino médio só consegui estudar em escola particular porque o Brizola me deu uma bolsa de estudos e fui interna há 8 anos lá em Lagoa Vermelha, graças a essa bolsa de estudos de Leonel Brizola, que tinha sempre uma grande, enorme preocupação e compromisso com a educação. E eu lamento muito que os programas de alfabetização que Vossa Excelência, quando ministro, estimulou e implementou no Ministério, não tenham dado prosseguimento. De fato, o Rio Grande do Sul não paga o piso dos professores. E esse é um passivo, não só um passivo financeiro do governo com os professores, mas é um passivo político e moral, senador Cristóvão Buarque. E não vou fazer comentários adicionais para não parecer qualquer, digamos, tentativa de rever o passado recente da disputa eleitoral. Mas o Estado deixou esse passivo e os professores gaúchos, as professoras e os professores sabem do que eu estou falando. Então, eles que são os julgadores, melhores julgadores nesse processo, os juízes desse processo, porque tiveram a promessa de que teriam o piso, mas essa promessa não foi devidamente cumprida. Hoje, então, falar de educação é um dever de todos nós, porque todos temos, senador Suplicy, como Vossa Excelência, a lembrança, certamente, dos seus mestres que lhe deram tanta ajuda e tanto apoio. Passados tantos anos, hoje, a Comissão de Educação e Cultura e Esporte desta Casa, da qual tenho a honra de ser vice-presidente,
Os nossos esforços têm sido para valorizar os professores, com a melhoria da formação e do salário e a inclusão de outras fontes de financiamento dentro do Plano Nacional de Educação, PNE, amplamente debatido no Congresso Nacional e que prevê investimento de 10% do Produto Interno Bruto nesse setor. São importantes medidas legislativas focadas na modernização do nosso modelo educacional, tão necessitado de melhorias. Aliás, queria lembrar também um risco, senador Cristóvão, em Vossa Excelência, que tenha um cuidado também com as questões econômicas. A queda dos preços do petróleo no mercado internacional podem, sem dúvida, impactar sobre um dos patrimônios que nós estávamos usando para financiar a melhoria da educação no Brasil e também da saúde. E nós temos que olhar a perspectiva desse cenário internacional, para que nós não tenhamos o comprometimento daquela fonte de recursos que estava sendo colocada como panaceia para todos os males da maior raiz brasileira, que é relacionada à educação e à saúde. Paulo Freire, célebre educador brasileiro, reconhecido internacionalmente e autor da Pedagogia do Oprimido, tinha como uma de suas bandeiras a transformação do aluno por meio do ensino. Ele defendia que esse desenvolvimento só seria possível quando a escola conseguisse ensinar o aluno a ler o mundo, ou a interpretá-lo, para ser um pouco mais explícita. Os métodos de alfabetização de adultos, que levam o nome dele, foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento pedagógico político, pois o mais importante no ato de educar, dizia ele, é conscientizar o aluno dos seus direitos, claro, mas também, sobretudo, dos seus deveres. É, portanto, nobre tarefa que cabe ao professor a verdadeira inclusão via educação, a inclusão dos seus direitos e da sua cidadania. É com a ajuda do professor que as parcelas desfavorecidas da sociedade podem, por exemplo, entender a própria condição social e agir em favor da liberdade, dos preceitos democráticos. Parafraseando os ensinamentos do próprio Paulo Freire, o professor é aquele que mata nos educandos a curiosidade, o espírito investigador e a criatividade. São por essas atribuições dos educadores que defendo o debate construtivo, com a constante participação dos professores e familiares, para permitir, por exemplo, a educação em tempo integral e o currículo nacional único. Essa valorização dos professores é, portanto, essencial. E aí vem a sugestão, de novo, do senador Cristóvão, da federalização do ensino fundamental. Uma pesquisa realizada com dados do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, colhidos em 2013, mostra que 96% dos alunos do ensino fundamental daquele estado gostam de ir à escola e encontrar o educador. Os resultados do levantamento indicam também que de 300 mil alunos matriculados no segundo, terceiro e quinto anos da rede estadual, 94% veem o professor como principal incentivador dos estudos. Isto mostra que 9 entre 10 alunos veem o professor como exemplo de vida. Parabenizo, portanto, cada professor deste país, de todos os quadrantes, que transforma a sociedade com o seu trabalho. Não há como o Brasil ser um país justo, inclusivo e desenvolvido sem valorizar esses profissionais da educação. Aliás, como falou agora há pouco o senador Cacá Andrade, vale lembrar que não é só no seu estado, mas também no Piauí e no Paraíba. Existem iniciativas no Ceará, que nós estudamos num seminário sobre o Brasil do século XXI, muito produtivas na educação, seja de matemática, do ensino de matemática, seja no ensino do comprometimento dos alunos e dos resultados que essa boa educação é oferida por mestres e diretores e executivos escolares da administração das escolas públicas ou particulares, têm alcançado nesses estados que nós estudamos. Como escreveu o alemão Thomas Mann, um dos maiores romancistas do século XX e que recebeu o Nobel de Literatura lá em 1929, um professor é a personificada consciência do aluno. Confirma-o nas suas dúvidas, explica-lhes o motivo de sua insatisfação e lhe estimula a vontade de melhorar. Para o nosso memorável jornalista e poeta brasileiro, meu conterrâneo gaúcho Mário Quintana, nascido no Rio Grande, as professoras têm tanta autoridade e importância que podem ser comparadas à dona Lógica, que além de usar coque e óculos, mansão com as palavras de uma menina paquistanesa, Malala, que pretendo concluir meu pronunciamento e minha homenagem no dia de hoje a todos os mestres brasileiros. Malala ganhou recentemente o Nobel da Paz 2014, juntamente com o indiano Kailash. Essa jovem, como sabem, foi atingida por um tiro de milicianos talibãs. Eles queriam matá-la porque ela estava estudando a cultura do Vale do Swat, região do Paquistão, que não aceita que mulheres estudem.
Felizmente, Malala sobreviveu e ainda está entre nós. Se tornou um símbolo mundial em favor da educação das crianças, das mulheres, de todos os seres humanos. Em seu discurso na Organização das Nações Unidas, na ONU, antes de receber o Nobel da Paz, ela disse a seguinte sentença: convocamos todos os governos a assegurar a educação obrigatória, livre, para todas as crianças do mundo. Nos deixem, portanto, travar uma luta global contra o analfabetismo, a pobreza e o terrorismo. Não nos deixem pegar nossos livros e canetas, porque estas são as nossas armas mais poderosas, os livros e as canetas. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. A educação é a única solução. Educação antes de tudo. Creio que essas palavras resumem perfeitamente na palavra dessa menina que quase morreu por defender a educação para todos. Muito obrigada. Obrigada, senadores. Obrigada, senador.